Louvado seja o nome do Pai, louvado seja o nome do Filho, louvado seja o nome do Espírito Santo de Deus. Com a bênção e a graça do Pai Celestial, aqui temos mais uma oportunidade de falar dessa palavra poderosa que é a palavra de Deus. E eu espero que durante esses momentos o Espírito de Deus possa falar aos ouvidos do seu coração. Desejo que a boa mão de Deus esteja estendida sobre você, sua casa, sobre sua família. Estou aqui iniciando esse programa, essa mensagem, com um versículo que diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios, porque é Ele quem perdoa todas as suas iniquidades e é Ele quem sara todas as suas enfermidades. Este verso das Escrituras, no livro de Salmos, chama a nossa atenção para nós não nos esquecermos das bênçãos de Deus derramadas em nossa vida. Sempre agradecermos a Deus, sermos gratos a Ele por tudo aquilo que Ele tem feito por cada um de nós. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim bendize o teu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça, porque o homem tem facilidade de se esquecer das coisas que Deus faz, daquilo que Deus fez na vida dele. Então aqui o salmista chama a nossa atenção para nós não nos esquecermos de todas as bênçãos derramadas sobre nossa vida, porque é Ele quem perdoa as suas iniquidades, é Ele quem perdoa os seus pecados e é Ele quem sara todas as suas enfermidades. Então, com esse versículo do livro de Salmos, eu estou iniciando esta palavra e nesta noite nós vamos falar do livro do profeta Daniel. Daniel foi um profeta tremendamente usado por Deus lá na Babilônia. O rei Nabucodonosor conquistou muitas nações e entre elas também conquistou as terras de Israel. E quando ele conquistou as terras de Israel, ele levou as mulheres, levou os homens para trabalhar como escravos na Babilônia e levou também os jovens, foram levados cativos para a Babilônia. A Babilônia era um império, era a capital de um império, bem distante de Israel. E só foi deixado lá em Israel os doentes, os idosos, mas toda a força trabalhadora foram levados para a Babilônia. E quando chega na Babilônia, Daniel, com seus amigos, que também estavam juntos, foram levados cativos, foram separados para estudar na ciência ali na Babilônia, para ser preparado para ser um dos sábios da Babilônia, e eram centenas deles. Os historiadores dizem que Daniel devia ter entre 16 e 18 anos quando foi levado cativo para a Babilônia. E quando chega lá em território hostil, era a sede do império do inimigo, que havia conquistado as terras de Israel, havia subjugado Israel. Daniel se vê cercado por tanto poder, tanto poderio bélico, mas também por tanto luxo que havia ali na Babilônia. E separado junto com seus amigos para ser ensinado, para aprender a ciência da época,
ou seja, para ser um dos sábios da Babilônia, foi apresentado para eles aquela quantidade enorme de jovens também que estavam ali se preparando, com uma mesa farta, com todo tipo de alimento, de bebida, enfim, era uma oportunidade enorme para esses jovens fazerem tudo aquilo que viesse à sua cabeça. Acontece que esses moços, esses rapazes, esses jovens, eles tinham algo que os demais não tinham. Eles tinham conhecimento de Deus, eles tinham temor de Deus, porque assim eram criados os filhos dos judeus. De pai para filho passava o conhecimento de Deus, passava o conhecimento das Escrituras, e esses moços tinham temor de Deus. E eles sabiam que naquela mesa que estava diante deles, todo tipo de alimento, todo tipo de comida, todo tipo de bebida, eles olharam bem e disseram: a nossa lei, ela nos ensina muitas coisas sobre comida, sobre bebida. Mesmo nós estando longe lá da nossa terra, estando longe do templo, nós sabemos que Deus está conosco. E nós não vamos nos contaminar com nada disso, não vamos deixar que nada disso nos seduza, que nada desta mesa nos atraia. E eles propuseram no coração: nós não vamos nos contaminar com nada desta mesa. Ou seja, nada aqui da Babilônia vai contaminar a nossa vida. Foi uma decisão que esses moços tomaram, uma decisão que esses jovens tomaram. Lá na Babilônia, longe das autoridades, longe dos olhos de todos, mas ele sabia que os olhos de Deus estavam sobre ele. Nós não vamos nos contaminar com nada da mesa que Nabucodonosor colocou para nós, que o imperador da Babilônia colocou para nós. E eles chegaram perto da pessoa que era responsável e disseram: olha, nós não comemos esse tipo de comida e nós não queremos comer nada disso. E a pessoa responsável pela saúde deles ficou preocupada: como é que vocês não vão se alimentar? E eles disseram: olha, prepara para nós aí uma comida leve, com verduras, com legumes, com vegetais. E relutou essa pessoa responsável. E eles disseram: pelo menos por 10 dias. Aí no final você compara como nós estamos e como eles estão. E assim aconteceu. No final de 10 dias, eles se apresentaram para a pessoa que era responsável e eles viram que o estado de saúde, a aparência de Daniel e seus amigos eram bem melhores do que aqueles que estavam se embriagando com bebida forte e com todo tipo de comida que era colocada naquela mesa. E dessa forma esses moços mantiveram o seu propósito de estar ali na sede do reino do inimigo e não se contaminar com nada daquela mesa, com nada que era apresentado para eles. A vida de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego é um desafio para nós nos dias de hoje, pois da mesma forma o mundo coloca diante de nós uma grande mesa e muitos são seduzidos por esta mesa. Coloca aí toda a libertinagem, coloca aí bebida, coloca aí prostituição, coloca aí o sexo desenfreado, coloca aí diante de nós as drogas, coloca diante de nós tantas coisas imorais, né? E a maioria das pessoas sucumbem e comem da mesa que o mundo coloca. E Deus procura verdadeiros adoradores, pessoas que decidem no coração dizer: eu não vou me contaminar com nada deste mundo, eu vou procurar servir o meu Deus, sabendo que os olhos dele estão continuamente sobre a minha vida.
E esses moços se projetaram ali na Babilônia. Daniel tornou-se um oficial do reino da Babilônia. E foi muito usado por Deus ali no reino. Uma certa feita interpretou o sonho de Nabucodonosor. Ele teve um sonho tremendo, né? Está no capítulo 3 ali do livro do profeta Daniel. E quando Nabucodonosor teve aquele sonho, ele ficou desesperado. Mas ele disse: eu estou preparando lá centenas de sábios. Quem sabe eles vão dizer para mim o que significa esse sonho. E Nabucodonosor falou assim: olha, eu quero que os sábios digam o que é que eu sonhei e a interpretação disto. Se eles não me revelarem, todos irão morrer. E ficaram desesperados, porque todos aqueles que estavam ali tinham a sua divindade, adoravam os seus deuses, mas ninguém era capaz de dizer qual foi o sonho de Nabucodonosor e a interpretação. E foi nesta hora que Daniel ficou sabendo que ele mandou um recado: que nenhum mal aconteça para aqueles sábios, mas o meu Deus vai revelar o que ele sonhou e o significado do seu sonho. E foi assim: Daniel se apresentou a Nabucodonosor, o imperador da Babilônia, e disse: seu sonho foi este, e Deus está dizendo que é isso que vai acontecer. E assim Daniel foi se projetando na Babilônia. E assim Daniel foi crescendo na Babilônia e tornou-se uma das pessoas mais importantes do reino. Mas eles passaram muita prova na Babilônia, passaram muita prova. É bom nós sabermos que mesmo distante lá de Israel, centenas de quilômetros de distância, eles tinham consciência que Deus estava com ele. E essa consciência, essa certeza, nós precisamos ter na nossa vida, que onde nós andarmos, onde nós estivermos, os olhos do Senhor estão sobre nós, o seu cuidado está sobre nós. E é por isso que o nosso temor a Deus precisa ser firme, verdadeiro, real, servir ao Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Mas as provas foram grandes. Deus entregou todas as nações conhecidas para Nabucodonosor. Mas esse homem, um determinado dia, deixou que a vaidade subisse no seu coração. E ele chega na sacada do seu palácio e olha para a grandiosidade do seu império e fala: tudo isso eu consegui pela força do meu braço. E foi aí que começou a sua derrota, a sua desgraça. Deixou de dar glória a Deus, porque Deus tinha permitido ele conquistar as nações. Era uma forma de castigo para as nações desobedientes. Mas ele disse: eu consegui pela força do meu braço. Ele não deu glória a Deus. E o seu final foi triste. Você pode encontrar isso nas Escrituras, no livro do profeta Daniel. Mas a vida de Nabucodonosor, ela foi cheia de fatos interessantes. Teve um momento em que ele se julgou tão forte, de ter conquistado tantas nações de línguas diferentes, ele resolveu fazer uma imagem. E disse: no meu império só vai ter um Deus e só vai ter uma religião. E construiu para si uma estátua gigantesca de ouro, uma estátua de ouro, muito grande. E depois de construir essa estátua gigantesca de ouro, ele chamou todas as autoridades do império, governadores, prefeitos, vamos falar vereadores, enfim, todos aqueles que exerciam cargo no império, foram chamados.
Era o dia de adorar a imagem. Chamou todo tipo de músico, todos que tocavam qualquer tipo de instrumento, eram milhares de pessoas. E ele preparou então um culto para a sua imagem, aquela imagem de ouro, linda, bonita. Chamou todas as autoridades, todos os músicos do império, e disseram, e ele disse: vocês vão tocar instrumento. Era uma forma de adoração aquela imagem. E num determinado momento todos vão se ajoelhar e vão adorar essa imagem. Era a ideia de fazer uma só religião. Por isso ele fez aquela imagem. Prova que Nabucodonosor não conhecia as Escrituras. Porque na palavra de Deus, nós aprendemos que Deus é Espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nas Escrituras Sagradas falam que as imagens, aquela imagem feita por Nabucodonosor, aquele ídolo feito por Nabucodonosor, tinha boca, mas não falava, tinha nariz, mas não cheirava, tinha ouvido, mas não ouvia, tinha mão, mas não apalpava, tinha pé, mas não andava. Era apenas um ídolo feito pela mão do homem. Mas Nabucodonosor queria que as pessoas se inclinassem e adorassem o Deus que ele fez com suas mãos. E todos, por medo, na hora que tocou os instrumentos, todos se curvaram e adoraram aquele ídolo, aquela imagem feita por Nabucodonosor. Mas apenas 3 jovens ficaram em pé. Era Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando se levantaram, alguns caldeus que ali estavam se aproximaram de Nabucodonosor e falou: ó rei, aqueles 3 jovens hebreus que estão lá, ó, em tal lugar, eles ocupam cargos no governo, são importantes aí. Mas eles não se dobraram o joelho, eles não se inclinaram perante o seu ídolo. E aí então Nabucodonosor falou: tragam eles aqui. E disse: olha, vocês vão se ajoelhar e vão adorar o meu Deus, o Deus que eu fiz, esse ídolo. Se vocês não fizerem isso, olha a fornalha. Tem uma fornalha aí que eu vou jogar lá dentro quem não se ajoelhar. E esses 3 moços olharam para Nabucodonosor e disse: ó rei, o Deus que nós servimos, nós adoramos a Ele, e só diante dele nós vamos nos inclinar. Era a palavra dos 3 moços, porque o rei tinha dito: quero ver qual é o Deus que vai livrar você da fornalha. Os moços falaram assim: olha, se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se não quiser, nós vamos continuar adorando a Ele, servindo a Ele. Nós vamos ser fiel ao nosso Deus. E sabe, gente, Deus procura pessoas firmes, pessoas que o adorem de verdade. E as Escrituras Sagradas falam que quando nós buscamos a Deus de coração, nós o encontramos. Deus não estava ali na Babilônia, naquela imagem, mas Deus estava com aqueles 3 moços. Da mesma forma, eu creio que nessa hora Deus está aí ao seu lado. Deus é poderoso, Ele é onipresente, Ele está em toda parte. Ele está ao lado daquelas pessoas que creem no seu nome, que buscam a sua face, que buscam a sua presença, que colocam a fé na sua palavra. Por isso, Ele está ao seu lado agora. Creia nisso. E os moços lá na Babilônia sabiam: mais poderoso do que esse ídolo é o meu Deus. E olha bem, no capítulo 3, eles disseram assim:
Olha bem esse versículo. Olha, não necessitamos responder sobre esse negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem pode nos livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses. Olha a convicção daqueles 3 moços. Olha, Deus vai nos livrar. Deus está conosco. Mas se Deus não nos livrar, nós não vamos servir a outro Deus. E olha, as Escrituras falam, uma certa ocasião, que o profeta Elias estava lá no Monte Carmelo, e Israel havia se apostatado, estava adorando Baal. E ele fala assim: olha, vocês precisam escolher a quem vocês vão servir. Se vocês servem a Baal, se Baal é Deus, sirvam a Baal. Mas se vocês creem que o Senhor é Deus, sirvam ao Senhor. Não pode ficar com o pé em 2 canoas. E todo o povo ali, depois termina dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Se voltaram para Deus. E na verdade, nós precisamos adorar a Deus de coração, ser fiel a Deus de verdade. Tem pessoas que colocam o pé em todo barco, acreditam em tudo, né? As Escrituras dizem que há caminhos que para o homem parecem caminhos de vida, mas o final deles é a morte. E Jesus fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então Jesus é o único caminho para chegar a Deus. E há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. E eu quero dizer para você que aqueles 3 moços estavam convictos da sua fé. Deus vai nos livrar da fornalha. Mas se Deus não nos livrar, nós não vamos adorar o seu Deus. Ou seja, nós vamos ser fiel a Deus até a morte, vamos ser fiel a Deus até o fim. Vamos estar segurando a orla do seu vestido. O rei ficou tão enfurecido que mandou esquentar a fornalha 7 vezes mais, com tanta raiva que ele ficou. Mandou amarrar a mão, os pés dos 3 moços e jogar os 3 moços lá dentro da fornalha. Jogaram lá dentro, jogaram no chão. O forno estava tão quente que os soldados que levaram os 3 moços, quando jogaram, morreram queimados. Você vê, o rei estava fora de si. Para que esquentar tanto forno? Se era suficiente para matar, mas a pessoa ensandecida, a pessoa, quando perde a noção, ela faz coisas erradas. E foi isso que esse rei fez. E o rei ficou olhando para dentro da fornalha. E não demorou muito, ele se assustou, porque aqueles 3 moços que foram jogados estavam em pé e andando dentro da fornalha. Ele ficou abismado. E ele disse: não foram 3 que nós jogamos? E agora eles estão lá dentro em 4. E o 4º é semelhante a um anjo, é semelhante ao filho do homem. Era o próprio Jesus que estava na fornalha com Sadraque, Mesaque e Abednego. O próprio Senhor estava lá com os 3 na fornalha. E não demorou muito, os 3 saíram da fornalha, solto as mãos, solto os pés, totalmente livre. Nem um fio de cabelo de sua cabeça se queimou, porque o Senhor os guardou lá na fornalha. E quando sai para fora, o rei, espantado, se aproxima, chama eles mais para perto e fala para todas as autoridades, fala para todos os músicos que lá estavam, que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego
é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e que o Deus deles devia ser temido em todo o reino da Babilônia. Ou seja, o testemunho daqueles 3 moços fez com que o império da Babilônia conhecesse o Deus Todo-Poderoso, o Deus verdadeiro. Nesse texto, nós podemos tirar uma conclusão, que algumas vezes nós somos lançados numa fornalha de fogo. Nós sentimos o calor da prova, nós sentimos o calor da ingratidão, nós sentimos o calor da perseguição. É a mesma coisa os dias que nós vivemos atualmente. Pessoas querem cultuar a Deus na igreja, não pode. Pessoa quer louvar o Senhor na casa de oração, não pode. Mas uma coisa é certa, é um momento de prova. E a pessoa precisa ter convicção, assim como o Senhor esteve lá na Babilônia, lá na fornalha, com os 3 moços, Sadraque, Mesaque e Abednego, o Senhor está comigo também aqui, e eu vou ser mais fortalecido, vou ser mais arraigado na fé, vou ser abençoado, porque o Senhor vai me tirar dessa e vou estar mais forte. Eu tenho dito isso nas lives, tudo passa quando nós confiamos no Senhor, quando o Senhor está conosco. Então essa prova você vai passar. Quantas vezes você é lançado na fornalha da calúnia, do falso testemunho, da difamação que pessoas difamam, da inveja. Mas meu querido, minha querida, o Senhor que esteve na fornalha lá com os 3 moços, Ele está com você, e você vai sair dessa e mal nenhum vai lhe acontecer. Se você crê nisso, diga graças a Deus. Pois bem, há uma outra passagem também lá na Babilônia. E já era outro imperador. O império da Babilônia tinha sido conquistado pelos medos e persas. Já era outro imperador, e era um imperador vaidoso. E Daniel se projetou de tal forma que ele era um dos mais importantes no império da Babilônia, do reinado medo-persa. Era ele e mais 2 que comandavam tudo debaixo da ordem do imperador. Só que Daniel estava sobressaindo. E pode ter certeza, Deus te chamou, meu amigo, não para ser cauda, mas para ser cabeça. Aonde você estiver, Deus vai te abençoar. Seja fiel no pouco, Deus vai colocar você sobre o muito. Lá no seu trabalho, seja fiel naquilo que você está fazendo, que é Deus quem te dá a promoção, é Deus quem te levanta, é Deus quem faz você sobressair. E foi assim com Daniel. Daniel estava lá ao lado do trono do imperador da Babilônia. Tenha certeza, se você for fiel a Deus, temente a Deus, que uma pessoa temente a Deus, ela dá um bom testemunho, ela é honesta, ela faz tudo com correção, ela faz tudo com amor, ela não faz para agradar o homem, ela faz para agradar a Deus. E é isso que a palavra de Deus nos ensina. Tudo quanto fizerdes, seja por palavras, seja por obras, fazei para o Senhor. E Deus abençoou Daniel por causa disso. Mas Daniel não esteve livre da inveja. Os outros ficavam com inveja dele e procuraram um meio de puxar o tapete de Daniel. E procuraram na vida de Daniel. Daniel era um homem correto. E disseram, se nós procurarmos, nós não vamos achar nada contra ele, porque ele é uma pessoa de bem. Por isso que vale a pena ser honesto, ser trabalhador, ser marido de uma só mulher, amar a família, amar os amigos, ser companheiro, ser uma pessoa distinta, vale a pena. Os inimigos falaram, não vão encontrar nada contra ele, a não ser na sua fé.
E por isso é bom saber, as pessoas te olham, viu? Sempre tem olho te vigiando. Ele ora 3 vezes por dia ao seu Deus. Então vamos chegar no imperador e falar: imperador, faz uma lei. O senhor é o cara. Que ninguém faça nenhum tipo de prece, de pedido, de oração aqui no império, a não ser para o senhor. E se alguém fizer um pedido para qualquer outra entidade, qualquer outra divindade, o senhor fala que ele vai ser morto, devorado por leões, na cova dos leões. E o imperador, que era vaidoso, ele achou legal e assinou a lei. Só que, depois de assinado com o anel, era lei dos Medos Persas, não podia mais voltar atrás, revogar mais. E Daniel continuou orando. Nada impedia Daniel de orar. Olha, é proibido orar, mas Daniel orava. De manhã, à tarde e à noite. Os inimigos viram, correram: rei, o senhor fez uma lei e não pode revogar. E seu amigo Daniel estava orando ao seu Deus de manhã, à tarde e à noite. E o rei, mesmo contra a vontade, condenou Daniel a ser devorado por leões. Daniel foi lançado na cova dos leões. A cova foi fechada. E o rei ficou desesperado. O rei até jejuou por Daniel. E quando acorda de manhã, corre lá: Daniel, porventura o Deus a quem você serve te livrou? E Daniel lá no fundo: oh, rei, vive para sempre. O meu Deus viu que não havia maldade em mim, e ele mandou o seu anjo, e o seu anjo fechou a boca dos leões, e mal nenhum me aconteceu. Ô glória! E Daniel saiu da cova ileso. Aí o rei falou: chama aqueles que acusaram Daniel, lança na cova. A Bíblia diz que eles nem caíram no chão, os leões devoraram os acusadores. Pois bem, Deus fechou a boca dos leões e os acusadores foram derrotados. Então, quando você é fiel a esse Deus, da mesma forma que Deus livrou Daniel lá na cova dos leões, Deus fecha a boca dos leões para que mal não te aconteça. Pode o invejoso, pode o maldoso, pode o inimigo se levantar contra você, mas Deus está ali te guardando. Ele é o seu castelo forte, Ele é a sua fortaleza, Ele é o seu socorro bem presente na angústia. Deus fecha a boca dos leões. Quem sabe você está sentindo que está sendo lançado numa cova de leões, mas se você serve a Deus, fique tranquilo, o anjo do Senhor vai fechar a boca do leão. Se o diabo está tentando te perturbar, Deus vai fechar a boca do diabo. Seja o que for, Deus vai te dar livramento. Ok? Como é bom servir a Deus. Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a mesa do rei. Que haja no nosso coração esse mesmo desejo: não vou me contaminar com nada deste mundo, mas vou ser fiel a Deus, vou ter uma vida reta, vou servir a Deus. Deus, quando você estiver numa prova tremenda, lá no fogo, Deus vai estar com você, mal não vai te acontecer. Se os leões quiserem te devorar, Deus vai fechar a boca do leão, porque Deus te ama e Deus quer te abençoar. Eu espero que essa palavra alimente a sua fé, que essa palavra alimente a sua alma, que você esteja mais confiante em Deus, para que os milagres de Deus aconteçam em você, na sua casa e na sua família. Chamo você para fazer a prece poderosa comigo. Vamos invadir o impossível. Coloque a mão sobre o local da sua enfermidade. Se você é uma pessoa perturbada, coloque a mão sobre a sua cabeça. E se você tem um problema difícil para ser solucionado, seja ele sentimental, emocional, familiar, conjugal, profissional, coloque a mão no seu coração. Curve a sua cabeça e feche seus olhos. Grande Deus, Deus da minha vida, Deus das nossas vidas, Deus das nossas almas e dos nossos corações,
Adentra aos oráculos de tua santidade, pelo poder que há no nome de Jesus, este nome que está sobre todos os nomes, este que é a rosa de Saron, o lírio dos vales, a estrela resplandecente da manhã, o pão vivo que desceu do céu, a fonte da água viva, o caminho, a verdade e a vida, esse Jesus que venceu e tem todo o poder nos céus e na terra em suas mãos. Que as vibrações autênticas do Espírito Santo se manifestem neste momento sobre estas vidas que oram comigo. Que haja cura milagrosa, que haja libertação poderosa, que esta mão que é colocada sobre o local de uma enfermidade, de uma dor, que desapareça agora. Que o Senhor liberte o oprimido, liberte o perturbado, desfaça as obras do diabo, as obras da magia, da bruxaria, da feitiçaria, da macumbaria caia por terra. Deus dá vitória, dá solução de problema, seja no casamento, seja na família, seja no lar, seja um problema profissional, seja um problema emocional, sentimental, seja um vício, Senhor, da bebida forte, seja o cigarro, seja as drogas, seja o jogo, que caiam esses grilhões por terra agora e que a bênção esteja sobre essas vidas, em nome de Jesus. Que os filhos de Deus digam amém. Amém. Meu querido, a bênção de Deus está sobre a sua vida. Que o óleo fresco do Espírito Santo seja derramado sobre a sua cabeça e que o seu coração transborde com a presença do Espírito Santo na sua vida. Um beijo no seu coração, fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser.